galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal pra vocês, pedido de alguns inscritos. O pedido em questão é um dragão de Game of Thrones. Sim, aqueles mega dragões, não de A Casa do Dragão, e sim Game of Thrones mesmo, que no caso são aqueles três dragões lá que aparecem, que é o Drogon e os outros dois que é irmão dele, que pra ser sincero eu nem sei o nome dos outros dois. Mas eu vou dar uma pesquisadinha em meio aos cortes assim, dar uma observada e falar um pouquinho sobre a série. Mas antes que eu comece a modelagem dele, já deixa o seu like, se inscreva no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, vocês mesmos receberão o mais rápido possível. Compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. A separação de membros dele é uma separação até que normal. É um tronco de médio para curto, uma cauda bem longa, um pescoço longo, uma cabeça pequena, braços gigantemente enormes e pernas curtinhas, porque afinal ele é um dragão e esses dragões de Game of Thrones eles têm as pernas meias curtinhas mesmo. Aliás, eu acho que todos os dragão têm as pernas curtas. Ah, e só pra deixar mais claro, ele tecnicamente não é um dragão, e sim um Wyvern. Um Wyver. Wyver. Pra quem não sabe, o Wyvern é tipo um dragão, só que ele não tem as patas dianteiras. Ele só tem as, as asas direto. Tanto é que ele é mais biologicamente e fisicamente correto, já que um animal de 6 membros não existiria. Mas o fogo tá liberado. O fato de cuspir fogo, ok. Tem bicho na natureza que faz uma coisa parecida com isso. Então vamos começar a adicionar a massinha no corpo dele. Primeiramente vamos começar pelo tórax. Porque, bem, dragões de peito liso nem mesmo conseguem sair do chão. Ou nem mesmo conseguem mexer os braços. Porque pra quem não sabe, as aves e qualquer animal que voa precisa ter um peito extremamente estufado. Porque no peito tem um conjunto de músculos, ou é um grande músculo chamado quilha, que é o que dá a força para o animal poder ter impulso e voar. Sim, vou dar pequenas aulas de biologia aqui enquanto eu modelo o Drogon, que é o meu favorito ali dos três. E bom, os três é a mesma coisa, só que muda a cor. Talvez a personalidade, eu não sei se eles têm uma personalidade tão uau assim em Game of Thrones. Mas enfim, meu favorito aqui é o Drogon, ele é preto e vermelho, um vermelho bem escuro assim. Ele é muito da hora. Eu também gosto bastante quando, se eu não me engano, o dragão amarelo é atingido por aquela lança lá daquele Senhor do Inverno lá. Eu não lembro o nome dele, então vou chamar só de Senhor do Inverno. É aquele cara azul feito de gelo que carrega uma horda de bilhões de mortos-vivos. Enfim, eu gosto daquele dragão zumbi lá. Aquele dragão lá é da hora. É muito da hora. Não, aí a gente adiciona um pouquinho de massinha também aqui entre as pernas dele para dar um volumezinho dos ossos. Porque tem um osso aqui que é tipo o osso do quadril, digamos assim. Aí, dessa forma, ó. E quando eu disse que cuspir fogo, tá beleza, tem bicho na natureza que faz isso, eu tô falando do besouro bombardeiro, que tecnicamente ele não cospe fogo, mas sim ele na ponta do abdômen dele, é tipo virado assim, por debaixo dele apontando pra frente, e ele consegue disparar rajadas de líquidos meio ácidos e efervescentes assim, que quando toca na presa que ele vai querer devorar, ou então atinge o animal que está ameaçando ele, pode, se for um inseto, pode causar falecimento do inseto que ele está atirando isso, mas se for um bicho maior que resista, talvez só dê uma, tipo, uma queimadurazinha assim. E é um poder muito da hora. Eu tenho que admitir que é um poder assim incrível. Tu peida fogo, literalmente. Ok? Vai ficar mais ou menos assim o tórax dele. Aí aqui nas costas a gente adiciona um pouco de massinha nessa parte para dar uma corcundinha aqui para ele, não deixar tudo retão aqui em cima. Deixar ele um pouquinho mais volumoso assim no corpo, mais com mais curvas assim. Daí, dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. Ok. Daí, agora vamos fazer a perninha dele. A perna aqui é meia curtinha mesmo. Então vamos lá. Primeiramente a gente dobra mais ou menos aqui, que é onde vai ser o joelho dele.
pegamos uma boa quantia de massinha e fazemos aqui os músculos da perna dele. Primeiro começamos pela coxa. A gente adiciona um pedaço aqui, ó. Aderimos dessa forma. Vamos dar uma empurradinha aqui pra frente. Aí, desse jeito. Aí a gente adere tudo aqui assim. Desse jeito. Também alisamos aqui dessa forma. E alguns dragões do universo de Como Treinar o Seu Dragão também não poderiam existir, até porque eles ou têm 6 membros, tipo, tem as 2 asas e 4 patas, como o Banguela, ou eles têm peito liso, tipo o Banguela também. O Banguela é um dos dragões que menos poderia existir. Se for o Estridente, até dá pra ele existir, porque ele tem 4 membros apenas, e também ele tem um peito mais estufado. Porém, tem outra coisa que impede que os dragões existam, que é o tamanho dele e o tamanho em relação às asas. Porque existe uma espécie de equilíbrio, onde no caso o animal ele não pode ser muito grande com as asas muito pequenas, porque se ele for muito grande e pesado e tiver as asas muito curtinhas, ele tem que voar em velocidades absurdas para poder se manter no ar, o que destroçaria as asas deles. Tanto é que o maior animal da Terra que já viveu, que possuía asas e era extremamente enorme, era o Quetzalcoatlus, que era um pterossauro do tamanho de uma girafa, com uma envergadura de, sei lá, eu nem lembro qual era a envergadura dele. Eu sei que ele era um bicho grande. É um bicho grande e com asas maiores ainda. Então, resumindo, o dragão que mais poderia existir, assim, na vida real, que teria um pouquinho mais de chances, seria o, se eu não me engano, é Rabnum Córneo, lá de Harry Potter, o Cálice de Fogo, sabe? Aquele dragão que o Harry Potter luta contra ele, que cai no abismo e desaparece do universo. Então, é esse mesmo. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. A perninha, a coxa dele. Aí a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui na panturrilha também. Aderimos dessa forma, ó. Daqui vai ficar mais ou menos dessa forma. E a gente alonga um pouco, ó. Desse jeito. Dobramos aqui a ponta da patinha dele. E pra quem não sabe, eu já fiz dragões algumas vezes aqui no canal. Se eu não me engano, eu acho que umas 2 vezes. Que foi um dragão de 3 cabeças, que mais parecia uma hidra. A hidra tecnicamente é um dragão, só que é um dragão diferente. Tipo, não é um dragão que voa. Tanto é que dragões que não voam são considerados dragões, só que, tipo, sem asas e sem voo místico é um largato que vomita fogo. Daí a gente alisa tudo aqui dessa forma, ó. Ok, vai ficar mais ou menos assim a patinha dele. Aí aqui na ponta do pezinho a gente achata um pouco e adicionamos 3 cotoquinhos de massinha, que é para fazer os 3 dedos dele. Se eu não me engano são 3 dedos, vou olhar uma imagem depois. Se forem 4 é só fazer 4, se for 3 deixa 3 mesmo. Ok, dessa forma, ó. Aí, pra quem não sabe, aquele crânio de dragão que aparece logo no começo de Game of Thrones, lá nos calabouços lá, se eu não me engano o nome dele é Balerion, e ele era um dragão que na forma adulta, quando ele acabou falecendo, ele era maior do que os 3 dragões da Targaryen. Sim, ele era um bicho estonteante e incrivelmente enorme. Aí, dessa forma, vai ficar mais ou menos assim, dando uma focadinha. Aí os dedos dele a gente faz uns calombinhos assim, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente já pode pegar até mesmo um boleador. Assim, ó. Fazemos um furinho. E dentro deste furinho a gente pega a massinha cinza escuro ou preta. Se você tiver cinza escuro, use o cinza escuro, porque fica mais visível. Colocamos aqui e vamos modelando para ir fazendo a garrinha dele, ó. Dessa forma. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Aí é só fazer os outros 2 dedos aqui das laterais e já tá finalizado o pezinho dele. Os braços eu vou deixar para modelar mais para frente, porque senão eles vão ficar muito maiores e mais pesados e podem acabar até quebrando e rachando, até cair aqui na minha superfície aqui enquanto eu modelo. Então, por último, eu vou fazer os braços. Então, vamos passar aqui para cabeça dele, que eu lembro mais ou menos como que é o formato. Primeiramente, a gente adiciona um pouco de massinha aqui no pescoço,
Só pra deixar um pouquinho mais largado. Um pouquinho mais larguinho, ó. Dessa forma, a gente adere aqui, desse jeito. Daí... Aí vocês vão me perguntar, mas Everton, dragões que disparam não só fogo, mas também raio, água, gelo, qualquer outra dessas coisas, poderiam existir? Não sei. Talvez um dragão de raio talvez existiria, só que ele seria tipo um dragão de pântano, tipo uma enguia elétrica gigante com membros e asas. Mas ele não conseguiria talvez disparar os raios, e sim ele apenas forneceria esses raios a partir do próprio corpo, como uma enguia elétrica mesmo. A enguia elétrica não dispara raios. Ela gera o raio e ela gera a eletricidade que fica ao redor do corpo dela. Tanto é que se você tocar, dependendo da carga que ela estiver usando, você pode cair duro. Aí agora a gente adiciona mais ou menos aqui pro mais próximo da onde vai vir a ser a cabeça dele, a gente adiciona um pouco de massinha desse jeito, ó. Fazer tipo um um calombinho assim, uma montanha. Aí desse jeito, dessa forma. Aí a cabeça dele a gente vai adicionando massinha até ir pegando o formato certo. Não, a gente adiciona uns pedacinhos assim, desse jeito, dessa forma. Aqui a gente adiciona mais ou menos assim é o formato da cabeça aqui dele. Ah, e se caso você já estiver pensando em comentar para mim fazer os outros dois dragões que aparecem na própria série de Game of Thrones, sem ser a Casa do Dragão, eu já vou logo te avisando que é o mesmo processo de fazer esse. Então não tem necessidade de pedir. É só pegar o processo de modelagem dele, do Drogon, e mudar as cores. Que aí você já pode fazer 3 dragões diferentes, porém com o mesmo estilo de corpo e a mesma estrutura. Aí, mais ou menos assim, ó, que é o formato da cabeça do Drogon. E dos outros dois também. Aqui, ó. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí, galera, continuando a modelagem do Drogon. E como podem ver, eu já fiz as duas pernas dele, metade da cabeça. Eu já aproveitei e separei a boquinha dele para ela já ficar dividida. A única coisa que eu vou ter que fazer é os dentes com vocês. E também já deixei pronto aqui uma das asas dele, ou braços, chame como preferir. E é até que bem simples. A cabeça também só é um formato um pouco diferente, assim. Então, vamos lá. E eu já vou logo avisando que eu vou passar a maior parte aqui do vídeo falando dessa série e de algumas outras também. Vou aproveitar e falar um assunto sobre séries. Então vamos lá, vamos começar aqui no ombro. A gente só dá uma leve dividida aqui no ombro dele, ó, para deixar ele um pouquinho mais para cima, assim, ó. Então vamos lá. Game of Thrones começou há muito tempo, sério. Eu acho que eu nem lembro quantos anos eu tinha quando eu comprei alguns CDzinhos que tinha lá alguns episódios da primeira temporada. Aí depois acabava esses episódios da primeira temporada, a gente comprava mais, depois vinha a segunda temporada e assim por diante. E meu, sério, se você acompanhou Game of Thrones até a oitava temporada, eu juro, eu não sei o quanto você deve estar decepcionado. Pra quem não sabe, Game of Thrones é um dos piores finais de séries possíveis. Sério, nesse final todo mundo se ferra. Não tô nem zoando. Todos os personagens são descaracterizados. Todo mundo se ferra. A Targaryen fala: Ah, quer saber? Cansei, vou destruir a porcaria toda. Chega com o dragão, sai botando fogo em tudo. No fim, ela mesma cai do Drogon. No fim, ela mesma cai do dragão que ela tava pilotando. Incrível. E sem falar que tem um monte de personagem importante que vai de base no final da série, sem motivo. Assim, eu vou ser sincero, a luta daquele cara lá, do senhor do inverno lá, que ele tinha um dragão, ele tinha um exército monstruosamente gigante. E quando alguém do teu time falecia, já erguia no time inimigo. Literalmente isso. Meu, vou ter que resumir bem assim a luta. Foi uma guerra e terminou com ele tomando uma facadinha no bucho.
Foi literalmente assim que ele foi derrotado. Foi só vidro de dragão, toma. E pronto, ele explodiu em gelo. E todos os bichos do lado dele explodiu em gelo ou só desmoronou em pedaços mesmo. Sério, foi um dos final mais que eu já vi. Eu ainda não assisti a Casa do Dragão, então não tem como eu falar sobre. Mas parece que tá bem interessante. Acho que eu vou começar a assistir. Eu acho. Falando de outras séries assim, tipo The Walking Dead. The Walking Dead parece que acabou já. Ó, e aqui no antebraço dele a gente só faz um volumezinho aqui do músculo do antebraço e um volumezinho aqui, bem poucos aqui no bíceps, dessa forma. E aqui na ponta da asa a gente achata aqui desse jeito. Ó, vai ficar mais ou menos assim. E puxamos uma pontinha aqui pra gente começar a fazer o dedão dele. E cara, The Walking Dead eu vou falar a real. No começo era bom. Na cena que eles introduzem o Liga é muito da hora, mas depois que eles eliminam boa parte do elenco original da série, a série dá uma boa caída, assim, fica bem ruinzinha mesmo. Não, e o excesso da massinha a gente retira aqui depois da gente dobrar o dedo. Aí, dessa forma, a gente dá uma empurradinha assim, ó. Dessa forma. O final também é meio pacas, assim, de The Walking Dead, porque tudo é resolvido em explosão. Eu achei legal que eles fizeram uma séries fillers, assim, pra explicar, tipo, como que foi o começo do apocalipse zumbi, como que aconteceu com outros personagens, onde que tal personagem tava, mas vamos concordar que é bem chatinho. Daí a gente tira um pouco do excesso aqui e adicionamos a massinha pra fazer a garrinha dele, ó. Desse jeito, dessa forma. Então vamos passar pra cabeça, que é o que importa aqui. A cabeça dele vocês vão ter que modelar até ficar mais ou menos nesse formato, ó. Tem que ficar com o narizinho pontudinho em cima, depois reto para baixo e o maxilar inferior tem que ficar nesse formato, ok? E vão ter que fazer um recorte em forma de onda. Vocês vão começar na parte de cima aqui da parte de trás da cabeça e vão fazer um recorte mais ou menos assim. Eu vou representar aqui, ó. Vamos fazer recorte assim, aí vão dar uma abaixadinha e depois vão puxar tudo para frente de novo. Tipo uma onda mesmo. Aí aqui na parte da frente da cabeça dele, deixa eu dar uma virada aqui nele. A gente vai puxar um pouco da massinha, ó. Desse jeito. Quer assistir uma série boa assim? Legal? Assiste Caçadores de Trolls, que na minha opinião é uma série animada muito boa, feito pelo Guillermo del Toro. Só vou te falar que esse cara é muito brabo em fazer coisa boa. Sério, ele fez os filmes do Hellboy, A Forma da Água. Também. Ele não fez o novo filme do Hellboy, eu acho. Tenho certeza que ele não fez mesmo, porque aquele filme lá é bem chatinho. Ele também fez o filme do Labirinto do Fauno, que se você assistiu, você deve ter gostado pra caramba. Eu nunca assisti, então não posso falar. E o mais recente dele, Pinóquio de Guillermo del Toro. Muito bom o filme, muito bom. Aí, dessa forma. E assim, Caçadores de Trolls é ótima, é uma masterpiece de série. Aí, os três lá de baixo, o Tribello, que é a segunda série, é um pouquinho inferior, é meio chatinha, mas é interessante. Magos, Wizards, que é a terceira e última série de Contos de Arcádia, é muito boa. Só que tem umas pontinhas assim da série e apresenta um novo vilão muito bom, que é o Rei Arthur e a Ordem Arcana. Aí a gente tem o filme de Caçadores de Trolls, A Ascensão dos Titãs. Meu Deus, eu juro, eu fiquei tão ansioso pra ver esse filme e quando eu vi, eu até hoje eu não sei se eu odeio ou se eu acho ok, porque é um final muito, nem sei como dizer, o final dessa série, é um final muito de estranho e chato e ruim. Não, aí aqui na lateral, a gente abre um pouquinho da boca dele aqui. Aí na lateral interna, a gente dá uma puxadinha na massinha, ó. Desse jeito. Dessa forma. Aí vai ficar mais ou menos assim. Dá uma puxadinha mais aqui pro final. Outra série também muito boa. Invencível. Nunca assisti, mas pretendo começar. Em algum momento. E parece ser bem interessante. Vai ter a segunda temporada esse ano. Final desse ano, para ser mais específico. Daí, deixa eu posicionar aqui a cara dele para ver se tá ficando certo.
Aqui tá um pouquinho mais pra cima. E pronto. Aí aqui a gente pega um boleador e fazemos um furinho aqui. Desse jeito. Aqui, ó. Ah, não, esqueci. Acabei tendo um pequeno esquecimento aqui que a gente tem que colocar massinha vermelha nessa parte do rosto. Aí depois a gente faz esse furinho aqui com o boleador. A gente coloca um pouco de massinha aqui e aderimos dessa forma. E cara, quem aí assistiu Dragon Ball Evolution, que era aquele live action podre de Dragon Ball, sabe que era ruim. E por muitos anos ele ficou no trono do pior filme já criado. Melhor, bom, do pior entretenimento já criado. E Velma conseguiu superar ele tendo uma nota pior. Incrível. E conseguiram, eu juro, perguntaram ao Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade. Certeza que ele deve ter respondido o fato do ser humano conseguir fazer uma coisa pior que Dragon Ball Evolution. Velma. Putz, que série podre. Sério, eu só assisti um episódio. E eu já não quis assistir o resto. Eu fiquei, pelo amor de Deus, nem aquele reboot mais paia do Scooby-Doo, sabe? Aquele último que teve de reboot. Então, nem aquele conseguiu ser. Aquele até que era legal. Tinha uma historinha ali, resolvia uns mistérios, era interessante, só que era mais comédia, era mais pastelão. Agora chegou em Velma. Eu juro, eu não sei o que dizer. Eu não tenho palavras pra descrever Velma. Velma é ruim. De um jeito que se você for pra lá, assistir Velma é que nem você olhar pro abismo. Conhece o abismo? Então, é tipo isso. Aí a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui na parte de cima e na parte de baixo da bolinha laranja que a gente colocou aqui dentro do furinho. Dessa forma que é pra fazer as pálpebras dele. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. Daí então a gente, deixa eu posicionar ele aqui, a gente pega uma bolinha de massinha preta microscopicamente pequena e colocamos aqui desse jeito. Dessa forma. Embora desse lado aqui tá bem mais da hora o olho dele. Eu vou arrumar depois esse olho. Mas enfim, por enquanto é isso o olho dele. Aí pra fazer as narinas, vocês vão pegar uma ferramenta que é um boleador, só que é esse boleador tortinho aqui. E vão chegar mais ou menos aqui na ponta do nariz, quase na lateral. Bom, na lateral, quase na ponta. Eu falei ao contrário, mas era o certo. Ó, a gente dá uma empurradinha aqui na massinha, ó. Dessa forma, desse jeito. Ó, antes que vocês vão me apedrejar nos comentários, o único personagem que presta da série da Velma é o Salsicha lá, aquele Salsicha que é ruim. Só que como personagem, ele é o único que eu não quero que seja churrascado na série. Sério, é o único personagem que eu me importo. Por mais que ele seja um gado da Velma, eu sou obrigado a admitir que ele é mais ou menos legal. Se tivesse todos eles num lugar que tivesse pegando fogo, ele é o único que teria uma possibilidade de eu salvar. E nem é uma possibilidade muito alta. É só pelo fato. Ah, você é legal, só que não sendo salsicha. Seja você mesmo. Ó. Aí aqui na parte de trás da cabeça dele, ó, a gente pega uma tirinha de massinha preta e adicionamos aqui. Não é para fazer a orelha antes que alguém pergunte. É que ele tem uns espigões, umas placas de escamas mais. Uns espinhos. Uns espinhos. Ele tem uns espinhos maiores aqui, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. A gente faz o que? A gente pega um pouquinho de massinha cinza claro e adicionamos aqui e aderimos dessa forma. Vai ficar mais ou menos assim, desse jeito. E assim, se fosse um personagem que não fosse para representar o Salsicha ou qualquer coisa do tipo, ele seria legal, mas pelo fato da gente saber que aquilo ali é o Salsicha, ou era para ser o Salsicha, dá uma tristeza. Mas se fosse um personagem diferente que fosse amigo do Salsicha, seria legal. Daí,
A gente adere agora um pedacinho. É o mesmo processo, a gente adere um pedacinho de massinha aqui na lateral do maxilar dele, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. Daí vai ficar mais ou menos assim. Fazemos a mesma coisinha de adicionar essa massinhazinha cinza claro. E depois a gente faz o que? A gente faz vários recortes, ó. A gente dá uma levantada também na massinha, assim. Desse jeito. Dessa forma. Que é para representar vários espinhozinhos pequenos, ó. Dessa forma. A gente vai fazendo vários recortezinhos desse jeito. E a internet já veio com memes aí da série da Velma. Lembram do meme do Salsicha Instinto Superior? Então, agora tem esse personagem, que eu nem lembro o nome aí, que era pra ser o Salsicha da série da Velma. Também Instinto Superior. Dá uma briga boa, embora eu não saiba quem poderia vencer. Nós vai ficar mais ou menos assim a cabeça dele. Aí aqui na parte de trás desses espigõezinhos que a gente fez, a gente faz furos com o boleador. A gente faz uns furos mais ou menos assim. Deixa eu posicionar ele aqui. Pronto. Aí a gente vai pegando pedaços da massinha cinza claro para fazer os chifres dele, porque é um dragão e tem que ter chifres. Não que seja de plantão assim, tipo, todo dragão tem que ter chifres, mas dragão sem chifre é só tipo um largato, é tipo um dinossauro. Não, aí a gente pega aqui na massinha cinza claro, colocamos mais ou menos assim. E temos que ir dando uma pontinha aqui no chifre dele, ó. Desse jeito. Ah, e só uma menção honrosa aqui, é um inscrito que pediu pra mim fazer há muito tempo atrás um dragão de fogo. Só que ele não especificou um dragão de fogo assim, tipo específico, tipo um dragão de fogo lá da revista Recreio, sabe? Do Reino dos Dragões. Então, não é tipo que nem aquele ou então o dente de anzol lá de como treinar o seu dragão. E esse daqui tecnicamente é um dragão de fogo. Então, de certa forma, eu tô fazendo também um dragão de fogo. Olha, aí é só fazer vários chifrinhos desse jeito aqui. Eu não sei se o formato é esse ou se é o contrário, se é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou ver direito depois, a hora que eu ver certinho aqui, eu mostro pra vocês como que é. Aí as asas dele, a gente pega basicamente pedaços bem grandes de massinha preta. Isso vocês têm que fazer mais pro final da modelagem, porque isso daqui vai ficar frágil e tem chance de rachar no meio. Mas são basicamente, vocês vão ter que pegar 3 ou 4 pedaços de massinha preta, ó, desse jeito, e vão aderir nessa partezinha aqui lateral da mãozinha dele desse jeito, ó. E vão ter que deixar meio curva assim para dentro, dessa forma, que é para representar que isso daqui são as asas fechadas. Mas já vou avisando, tome cuidado que isso daqui pode, dependendo da massinha que vocês estão usando, isso daqui vai ficar bem mole, isso daqui vai até rachar no meio, vai cair, vai quebrar. Então, tomem cuidado. Se vocês forem fazer de biscuit, usem um esqueletinho de arame. Ok, galera, trazendo aqui o Drogon de volta. E como podem ver, ele já está finalizado. Mas alguns detalhes, bem pouquinhos aqui, eu vou explicar superficialmente como é que faz. Porque são coisas mais simples assim. Primeiramente, todas essas membranas vermelhas ao longo do corpo dele. Principalmente aqui no meio das asas. E também aqui no cotovelo, na sovaqueira dele, um pouquinho nas costas. Principalmente no pescoço e na ponta da cauda. É basicamente o que? Vocês vão pegar a massinha vermelha e vão achatar, ó, dessa forma e vão aderir de acordo com o formato do lugar onde vocês vão aderir, tá? Por um exemplo, no meio das asas, elas têm que ficar nesse formato triangular com a parte de cima, que fica mais na ponta dos dedos das asas. Vocês têm que fazer nesse formato de V. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também é que entre 2 pontos aqui do meio da asa, vocês vão ter que fazer essa, tipo, dobrinha aqui, esse calozinho, ó, aqui, que é para representar as falanges, porque para quem não sabe, as hastes das asas são tipo dedos gigantes. Aí aqui ao longo do pescoço, das costas, da base da cauda e da ponta da cauda,
vocês vão ter que modelar desse jeito, ó, parecendo uma vela de espinossauro. E no cotovelo e na sovaqueira dele é o mesmo processo, é só colocar e aderir de acordo com o formato aqui do sovaco dele. Na ponta de cada haste aqui da asa, vocês vão ter que colocar uma garrinha. E um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês é que ele tem 4 dedos. Eu não sabia, eu só vi depois que eu fui ver uma imagem melhor e eu percebi que ele tinha 4 dedos. Ele tem tipo um dedãozinho aqui na lateral interna do pé. Aí para finalizar aqui, os dentes. Os dentes do maxilar superior vocês vão ter que colocar aderindo, ó. Dessa forma vocês vão ter que dar uma leve apertadinha neles por dentro da boca. E os dentes do maxilar inferior vocês vão ter que fazer um recorte em formato de U, seguindo de acordo com o formato aqui do maxilar. Vão dar uma certa abridinha no maxilar inferior, aqui no recorte que vocês vão fazer usando uma esteca. E vão colocar minhoquinhas de massinha branca para fazer os dentes e depois vão dar uma apertada assim, ó, para fechar aqui os dentes ficarem mais bem presos. Enfim, e ao longo do corpo dele, vocês vão fazer vários recortezinhos assim, para representar as escamas dele. Eu fiz bem superficialmente assim, e mais simples, porque, sério, eu já demorei para fazer ele, demorei mais ainda para fazer esses pequenos recortes aqui do corpo. Mas enfim, galera, finalizado aqui o Drogon feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. E aí, ele fica de pé. O problema mesmo são as asas que, por causa de questão de peso, elas acabam rachando. Ok? Finalizado aqui. Ele fica com as patinhas de trás meio levantadas assim. Espero que tenham gostado e falou. E o futuro é show!